Olá pessoal, tudo bem com vocês aí? Aqui sou eu falando mais uma vez, Janaína, para o Psicanálise Tripé e também para o Coletivo Catarse, que ontem teve o seu primeiro evento aqui em Pouso Alegre, um mini curso, com o intuito de arrecadar fundos, para a formalização da nossa clínica popular. Mas isso é um outro assunto, Quem quiser conhecer mais sobre o coletivo, a gente tem a nossa página no Facebook, que depois a gente vai colocar lá nas informações. E agora a gente também tem uma página no Instagram. Olha só que legal, Inclusive tem as fotos lá do evento de ontem, que foi muito legal, muito bacana. Quem foi no evento e acompanha aqui, o nosso canal, agradeço muito a todos vocês pela paciência de ficar lá me ouvindo. Vocês estão vendo que hoje a gente tem uma convidada, gente, eu tentei, mas ela realmente, eu esqueci uma sacola, e vocês sabem que gatos, eles são atraídos muito por caixas, sacolas, e isso porque ela não deitou no computador, Então, ainda bem que ela prefere a sacola, mas ela tá de costas pra nós, ela está nos ignorando solenemente, Mel? Mas, mais uma vez, temos a participação da Mel aqui. Eu não tenho jeito, não vou tirar, gente. Minha filha é única, eu sou aquela mãe que vive uma simbiose. Então, deixa a Mel aí. Esqueçam da Mel, tô escondendo, Deixa eu contar que ela não tá aqui. E ela é fofinha, Olha que coisinha mais linda demais. Oh, meu Deus do céu. Mãe, essas mães. Pois é. Mas vamos lá, a gente tava terminando aqui, pelo que eu vi, olha só que bonitinho, agora eu tô vendo, a gente tá no nosso 24º encontro, uau! E nós estávamos falando exatamente dos caminhos da libido do Freud, e hoje a gente vai falar de um tema central na psicanálise, que é o complexo de Édipo. Sim, o tal complexo de Édipo, aquele, que todo mundo chega ao final, de uma HD, de uma hipótese diagnóstica, e vai entender que tudo se resume a algo que ali, no meio do complexo de Édipo, deu alguma confusão. Confusão? Não sei se é confusão, porque tem a dissolução do complexo, e a dissolução se dá de fato, de alguma forma. E não existe correto ou incorreto, ela simplesmente se dá. Então, fazendo uma pequena retrospectiva dos caminhos da libido, a gente vai pensar que ela entra pela boca, o processo de libido, ela passa por todo esse sistema aqui para ir para o ânus, depois ela vem para o falo, e finalmente a gente entra no complexo de Édipo, que é a 4ª fase psicossexual do Freud. Mas é só o Freud que vai falar de complexo de Édipo? Não é só o Freud que fala de complexo de Édipo. No entanto, é o Freud que determina o complexo de Édipo como um dos pontos centrais da teoria psicanalítica. Portanto, não adianta a gente não entender como esse complexo de Édipo é visto por Freud, e depois tentar entender o complexo de Édipo no Lacan. Então vamos primeiro tentar entender no Freud, e depois a gente tenta lá na frente ver como é que ele funciona no Lacan, porque no Lacan ele também utiliza o complexo de Édipo, mas no sentido de dividir as subjetivações de personalidade. Então vamos imaginar que quando a criança sai da fase fálica, por volta de 4 anos, mais ou menos, para Freud, há um apaixonamento da criança pelo progenitor do sexo oposto. E o Freud vai observar que isso é inerente às crianças, em geral nessa idade, e de todas as regiões ali, todas as civilizações que ele estuda apresentam os mesmos fenômenos. E ele vai dar o nome de complexo de Édipo justamente por causa de uma historinha da mitologia grega. Aqui a gente já percebe que o Freud era apaixonado pela questão da mitologia grega, Então vamos lá entender a historinha do Édipo, rei, que foi escrita por Sófocles, na Grécia Antiga, como uma peça de dramaturgia. Então, para quem não sabe,
A história é mais ou menos assim, né? Vou contar bem rapidinho, que senão a gente fica aqui só contando a história da mitologia grega, né? E aí a gente não chega no que é mais importante. O Édipo, né, ele nasce em Tebas, né, uma das cidades-estados da Grécia. E quando ele nasce, o rei, né, o Laio, que era casado com a Jocasta, ele vai até o oráculo de Delfos, na época um oráculo muito conhecido, tentar entender ali o que vai acontecer com aquele menino. Era muito comum, naquela época, os reis, né, irem até Delfos para tentar entender o destino, o que aguardava o futuro dos herdeiros dos tronos. E quando ele chega até Delfos, ele recebe a seguinte notícia: né? Esse é o príncipe que vai casar com a mãe e vai matar o pai. Uau! Lógico que ele entra em desespero e faz rapidinho, né, algo para se ver livre daquela criança. Ele entrega para uma empregada lá, um empregado, agora nesse momento não vai me vir à mente se era homem ou mulher, isso também não é tão importante assim, e fala: se veja-se livre dessa criança, porque essa criança vai destruir o meu reino, vai me matar, vai casar com a mãe, né? Incesto. Né? No entanto, a criatura que levou o Édipo lá pro meio da floresta para matá-lo não tem coragem de matar um bebezinho, gordinho, fofinho, né? O que ela faz? Ela vai lá e fura os pés. Isso é o significado, inclusive, do nome do Édipo. Édipo é aquele que tem os pés furados. Édipo significa isso. E pendura numa árvore. E deixa lá, achando, inclusive, que a criança vai morrer mesmo, e volta para a cidade dela. E nisso vem vindo uma outra caravana de um reino com o rei e a rainha de Corinto, que é uma outra cidade-estado da Grécia. E eles veem aquele bebezinho abandonado, chorando, com os pés furados, e eles resolvem adotar o bebê. Né? O bebê passa a ser, então, herdeiro do trono de Corinto. Pois é, aí esse bebê cresce, e quando ele cresce, ele faz a mesma coisa, né? Ele vai assumir o trono depois de um tempo, e aí ele vai e pergunta pro oráculo de Delfos, né, o que o futuro lhe reserva. Né? E o futuro diz: você é aquele que vai matar o pai para casar com a mãe. Édipo não sabia que era adotado. Enfim. E aí o que ele faz? Desesperado, ele foge de Corinto. A pulseira vai cair. No meio da fuga, de cavalo, ele dá de cara com a caravana de um rei mais velho, assim, e tudo, e entra em atrito com o rei. E como ele era um jovem príncipe, arrogante e tudo mais, no meio do atrito ele vai e mata o personagem principal da caravana, que é nada mais, nada menos que o Laio, lá do comecinho da história. As coisas vão se fechando aí, né? Nada é por acaso. E ele foge, né, para não ser preso, e aí ele chega em Tebas, onde estava acontecendo uma peste por causa da presença da esfinge, né? A esfinge joga uma como é que chama? Uma pegadinha, uma pergunta lá, uma decifração para os moradores da cidade. Enquanto aquilo não fosse decifrado, né, a cidade estava passando por várias pragas. E a pergunta era a seguinte, vamos ver se vocês adivinham. É muito fácil. Qual é o animal que quando nasce anda com 4 patas, quando é adulto anda com 2 e quando envelhece anda com 3? Haha! Édipo vai lá e descobre o enigma da esfinge. E o prêmio... vocês querem saber a resposta? É o homem. Quando nasce engatinha, depois quando é adulto anda com 2 pernas e depois com o uso de uma bengala. Naquela época era muito comum o uso da bengala, né? Porque as pessoas envelheciam e até pelas questões tecnológicas que eram extremamente rudimentares, a medicina que não era avançada, era muito comum que as pessoas andassem com um cajado. Gente, eu saí aqui do YouTube, mas deixa, beleza. E a Mel está se movimentando também. Mel, você tá bem? Tá viva? Acho que ela tá, gente. Respirando. Sim. Mel? Bom. Deve estar dormindo com a história do Édipo. Mas vamos lá. E aí ele recebe como prêmio a mão da Jocasta.
né? E aí ele se casa com a Jocasta, tem filhos com a Jocasta, ele era um homem muito bonito, a Jocasta ainda era muito jovem, blá, jamais eles iam imaginar que depois de algum tempo a cidade começa a sofrer de novo com pestes, e ele era um bom rei, e aí ele vai tentar entender o que está acontecendo, e aí ele vai de novo ao oráculo de Delfos, maldito oráculo, né? Que só fala coisa ruim. Quando chega no oráculo, o oráculo diz, você foi aquele que matou o pai e casou com a mãe. E aí ele descobre toda a verdade. Nisso, a gente tem as continuações das histórias da filha dele, né, da Antígona, que vai pra prisão, os outros filhos morrem, a Jocasta se mata e Édipo fura os 2 olhos. Como uma forma de vergonha, e é expulso de Tebas, né, e vira um caminhante. É essa historinha que dá origem ao termo complexo de Édipo. Agora vamos falar em termos psíquicos, né? No aparelho psíquico da criança, então nessa fase de complexo de Édipo, essa criança ela tem que renunciar ao amor inicial, que é o que a gente chama de sideração pela mãe, né? E começar a definir a sua questão de sexualidade, né? De libido, de como ela se apresenta ao mundo. Quando a gente fala sexualidade em psicanálise, nós estamos falando de uma representação de gênero. E isso é decidido justamente nessa composição edípica, nessa triangulação edípica, mãe, pai e filho. Né? Quando é menino, as coisas acontecem mais ou menos assim, tá? Né? Esse menino, que já vem apaixonado pela mãe, começa a ter pela mãe, desenvolve um desejo que é sexual sim, de origem sexual, né? Origem sexual em que sentido? De atração de gênero, de homem para mulher, do sexo masculino para o sexo feminino. Né? Então é aquele momento em que o menino sente-se enciumado pela presença do pai, em que ele sente-se sempre querendo estar próximo à mãe, onde ele quer distanciar o pai dessa figura materna. Né? É um momento onde ele fica mesmo naquele grude com a mãe, que ele quer tudo com a mãe. E com a menina é justamente o contrário. Né? A menina, que ela já vem desse apaixonamento pela mãe, né? Ela renuncia e vai criar essa paixão pelo pai, para poder se identificar dentro da sexualidade feminina. Então ela se apaixona pelo pai, o pai passa a ser o super-herói, né? O pai passa a ser o homem da vida dela e ela passa a ter uma certa raiva da mãe. Aí vem os adultos chatos nessa época, você gosta mais do papai ou da mamãe? Pois é, não perguntem isso, gente, por favor, que coisa chata, né? A criança vai mentir, claro, ela vai falar, gosto dos dois, é mentira. Obviamente, nessa idade, o menino vai gostar mais da mãe e a menina vai gostar mais do pai, mas eles vão ficar com medo e vão olhar assim, eu gosto dos dois, né? Claro, óbvio, as crianças já são políticas, todo ato é político. Nós vivemos numa civilização, portanto, civilização implica em política, sociedade implica em política. Né? Política é a forma de se relacionar, tá? Nós não falamos só daquela política que é estatutária, né, do Estado em relação ao... Ei! A meu Deus, sinal de vida. Ela quis me empurrar, acho que ela não tá gostando, não entendeu? Né, a gente tá falando de uma outra questão política que é a questão do relacionar-se, né? Relacionar-se a partir de poder. Então, sempre que eu posso alguma coisa, eu faço política. Bom, então essa criança, naquele momento em que ela está ali naquela condição edípica, né, ela começa a observar todos aqueles comportamentos maternos e paternos e ali ela começa a absorver o modelo mesmo, né, de sexualidade. E ela vai fazer uma identificação com o modelo que lhe parecer mais forte, né? Todo complexo de Édipo é assim? É assim, né? E como se dá a dissolução do complexo de Édipo? Através de um outro complexo que é o complexo de castração, onde a criança percebe que ela não pode permanecer apaixonada sexualmente pelo progenitor do sexo oposto, né? Porque senão, no psiquismo inconsciente dela, né, ela pode ser destruída pelo outro progenitor, né? O qual é o inimigo dela, então. E aí ela abdica desse amor, né, e passa a querer se identificar
né, com aquele para poder tentar conquistar o outro. Onde a gente vai ter a sintomatização do complexo de Édipo? Na adolescência. Na adolescência existe a primeira reedição, segundo Freud, né? Para o Lacan, isso vai acontecer de 0 a 18 meses. Né? E já depois dos 4 ao 7, dos 5 ao 7, é uma reedição. Né? O Freud vai dizer que a reedição é na adolescência, quando nós temos o nosso primeiro grande amor. Né? Onde esse primeiro grande amor vai revelar para nós o nosso objeto de desejo, muito próximo daquele objeto de desejo inicial, né? Ou o pai ou a mãe, né? Porque é inconsciente. Então, em geral, os nossos objetos de desejo são reproduções dessas figuras, né? A nossa tendência psíquica sempre é reproduzir. A pulsão, né, de autopreservação e os impulsos sexuais que vão gerar esses grupos de pulsão, né, sexuais também, vão na tendência de repetição, né, que é a pulsão de vida, né? A repetição é a pulsão de vida nesse sentido, que é a pulsão de autoconservação, ou seja, eu tento conservar minha própria história, né, inconscientemente. No complexo de Édipo também é assim, né? Então eu vou buscar alguém lá depois, o meu objeto de desejo final, né, que vai ser muito parecido com aquele que fez o papel de objeto de desejo no meu complexo de Édipo. Aí, a partir desse momento, assim, a questão dos gêneros sendo definidos, né? Então, vamos pensar, quando é o menino, né, nesse momento, ele vai lá, ele rompe com a mãe porque ele tem medo de ser castrado, né? Como se o pai fosse lá e cortar o falo dele, o poder, ainda é falo, tá? A gente não tá falando de pênis. Então, ele recolhe esse desejo. Tudo isso é na instância inconsciente, por favor, né? Não vamos pensar que está acontecendo de forma consciente e latente, é inconsciente. Ele recolhe esse desejo e aí passa, né, a ter no pai aquela figura que vai castrá-lo, né? Então ele se aproxima do pai e aí a partir do 7 vou jogar futebol com o pai, vou fazer as coisas com o pai, né? Vou querer ser igual ao meu pai, mesmo corte de cabelo, mesmo estilo de roupa, para poder conquistar a mãe, né? Que na verdade não vai se constituir naquela mãe, né? Mas nas outras figuras que vão aparecer femininas, então no caso da heterossexualidade, né? Que sejam muito parecidas com as características maternas, né? Não à toa que dizem que o homem casa com a mãe, a mulher casa com o pai. É isso mesmo? É mais ou menos isso, tá? Mais ou menos, porque não é direto, né? A gente vai, na verdade, é sempre uma aproximação e uma adaptação. Então a gente vai sempre em busca daquele objeto ali perdido na infância, né? Numa reedição, mas sempre num sentido de reparação, né? De reparação de objeto, ou na verdade de resolução de conflitos edípicos. A gente não casa necessariamente com alguém que seja igual, né, mas com alguém que nos remeta a uma ideia de resoluções de conflitos, né, com aquelas figuras que aconteceram naquele momento. O complexo de Édipo, ele é tão importante, né, que no consultório você percebe que muitos dos casos, não diria 100% deles, né, mas muitos dos casos, eles sempre caem nessa conflitiva. Né? Quando você percebe a pessoa está falando ali, você percebe, não, será que ela está falando da mãe? Né? Tá falando do pai? Eu tô falando da minha esposa. Mas ela está falando de algo muito mais regredido na vida dela, de algo muito mais neurotizado, né? Que é muito mais inconsciente, muito mais reprimido, que é justamente nesse momento onde ela tem que recalcar, né? Ela tem que inconscientizar esse amor, né, para poder prosseguir nessa vida psíquica dela naturalmente. Portanto, né, é muito importante para o analista observar sempre, né, se a questão é edípica, porque em geral sempre é, né, sempre é. Tanto na questão de quem é o castrador, tanto quanto na questão de quem é o objeto de desejo.
né? E isso vale para qualquer questão de gênero, tá, gente? A gente tá falando só de heterossexual, não, tá bom? Porque também a questão de gênero é uma formação inconsciente, então não é escolha, né? Gênero não é escolha. Ninguém é homossexual, ninguém é heterossexual porque quer. Também é uma formação inconsciente. Então, nós temos que respeitar a escolha sexual do fulano. Pera aí, não é escolha, né? É uma condição. Ele é assim. E ponto. E acabou. Né? E não é nenhuma questão de tolerância ou aceitação, é simplesmente olhar a pessoa como ela é. Né? É tão difícil assim, será? Pra mim é difícil entender a questão da homofobia, né? Que existe, né? Da misoginia, enfim, de tudo isso. É muito mais fácil entender a ideia de como as pessoas são e pronto, né? Bom, acho que é isso do complexo de Édipo, né? Voltamos em breve com mais um vídeo e mais um tema para vocês aqui no nosso canal.